Olá, eu sou o Herbert Bianchi, videomaker, fã do filme Top Gun e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. Nós já tivemos a oportunidade de trazer esse grande profissional e grande amigo, Washington Moraes. Muito obrigado. Kendi, é mais uma vez um prazer enorme estar aqui com você e com o seu público para, vamos dizer assim, fazer mais uma reportagem, contar alguma coisa do mundo artístico. Perfeito. Washington, você está um pouquinho diferente hoje. Quem que nós vamos homenagear? Hoje eu coloquei esse óculos escuro porque eu estou tentando remontar a década de 50, onde surgiu no cinema norte-americano um grande ícone. Ele de vez em quando usava um óculos escuro que até influenciou depois John Lennon, Bob Dylan e muitos artistas a usarem esses óculos, Steve McQueen e Jim Morrison, The Doors, que por coincidência alguns deles tiveram assim, uma certa influência, pelo menos o Bob Dylan, Jim Morrison, até o Elvis, sobre o James Dean, um ícone rebelde da juventude americana nos anos 50. Perfeito. É a geração chamada Baby Boomer, né? Que é o pós-guerra, né? Exatamente. Então vamos falar. Washington, desde quando você começou a predileção pelo James Dean? A minha geração, Baby Boomer, porque vamos dizer assim, essa geração, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele saiu assim praticamente incólume, né? Porque não colocou soldados, não colocou e conseguiu ajudar os aliados a vencer os nazistas. E quando a Segunda Guerra terminou, a Europa estava praticamente devastada. Então os Estados Unidos lançou o Plano Marshall, que ajudou a desenvolver, a reerguer a Europa, e ao mesmo tempo houve um período de muita opulência na década de 50, que foi pós-guerra, que onde as famílias estavam muito bem, as famílias, o povo americano enriquecendo, aí começou a querer gerar mais filhos, a classe média aumentando, e essa geração chamava-se Baby. Perfeito. Né, por conta da prosperidade dos filhos aí, né? E aí havia opulência, havia uma certa prosperidade, uma tranquilidade, mas independente disso, tem uma parcela dessa juventude que estava meio assim, em crise existencial, inconformada com algumas coisas, rebeldes. E nesse ínterim surge então um garoto, um adolescente, que ele vai representar exatamente o anseio dessa juventude, essa vamos dizer assim, um aspecto de rebeldia, de estar contra o sistema e tentar se impor, né? Tentar se colocar diante do mundo, como dizia o Raul, deixar sua impressão digital. E esse nome veio com James Dean. Ok. E é interessante que assim, ele em si representava uma determinada moda também, né? Então, tipo de cabelo, tipo de roupa, e até assim, ele gostava muito do jeans, né? Exatamente. Na segunda metade da década de 50, na primeira, os jovens ainda eram muito formais, eram roupas formais, calça social, camisa social, e o James Dean, lógico, ele também foi um pouco influenciado pelo Marlon Brando, que fez um filme em 53, O Selvagem da Motocicleta. Sim. E quando chegou em 54, ele foi convidado a fazer um filme, e ele queria ficar mais à vontade, mais descontraído. Então as roupas que ele usou naquele período foram uma calça jeans, né, e uma camiseta branca que simbolizava assim, um pouco mais descontração, e até um óculos também. Isso praticamente passou a ser um símbolo da juventude que perpetuou, né, vamos dizer assim, quase que até hoje, a roupa formal, a formalidade. Que de uma certa forma, casual, né? Casual. Isso. Então ele também tem a ver com a moda, com o comportamento, né? Cabelo, e também, de uma certa forma, pela rebeldia dele, quando o rock começou a prosperar nos anos 50, o próprio Elvis também dizia, eu fui muito influenciado pela conduta, pelo comportamento do James Dean, né?
Tá certo. Agora, tem muito mais coisas sobre ele, né? Sim. A gente pode falar. E quando começou a ter o gosto pelo personagem, pelo ator aí? Olha, é engraçado, né? Eu estava assim numa fase. Porque tanto eu como você fomos conhecer o Dionísio lá para os 10 anos de idade, né? É, por aí. Acontece o seguinte, quando eu era adolescente, eu também teve uma época que eu fiquei assim, meio numa crise existencial, e aí eu estava procurando alguma coisa, algum livro e tal. E um dia eu estava na casa de um amigo e eu vi uma biografia do Jamestin, né? Que era exatamente essa daqui, que é uma edição brasileira. Ok. Tá. E eu comecei a ler e falei, cara, tem muito a ver com todo o comportamento, os anseios do jovem, né? E comecei a me interessar. Aí, ao mesmo tempo que eu estava lendo o livro, eu fui atrás, vamos dizer assim, de assistir os filmes dele, as biografias que saíram sobre ele, tudo que compunha o ambiente que ele viveu, né? Aí, então, eram filmes, eram livros, eram discos de artistas que também fazem referências a ele. E assim foi prosseguindo. Então, A partir daqui foi feito pela editora VEC. esse foi o primeiro lançado no Brasil mesmo, sobre ele. E eu lembro que foi um grande sucesso de vendas, né? Sim. Aí vamos dizer assim, o mercado editorial, vamos dizer, principalmente um americano, eles, após a morte do Jamestin, também foi uma coisa muito assim, complexa, né? Muito estranha, porque ele foi um cara que começou a fazer cinema, os filmes dele, vamos dizer, os três principais foram em 54 e 55. O primeiro filme que ele fez foi o Vidas Amargas, que aqui foi a leste do oeste. O filme chamou Vidas Amargas, mas é baseado no romance de John Steinbeck. E o título é Leste do Éden, mas adaptaram para Vidas Amargas. Aí ele fez o primeiro filme em 54, com Elia Kazan. Em 55 ele fez dois filmes. Foi o Rebel Without Cause, né? Juventude Transviada foi traduzido aqui no Brasil. Então, aí ele fez esse filme, traduzido como Juventude Transviada, terminou o filme, e depois ele fez em 55 também, um pouco antes do meio do ano, o Giant, que é o Caminho à Humanidade. Exato. O título em inglês é Giant, que aqui no Brasil seria Gigante, né, que conta a história do petróleo. Exatamente. Mas ele foi traduzido aqui no título Assim Caminha a Humanidade. E é um filme muito famoso, que foi com Rock Hudson, Elizabeth Taylor. E, curiosamente, é uma longa de 3 horas. Exatamente. É uma coisa engraçada. Ele terminou o filme Juventude Transviada em 55 e o outro também, só que um foi lançado em 55, o outro foi lançado em 56. Como ele morreu em agosto de 55, no ano de 56 ele foi indicado ao Oscar póstumamente. E no ano de 57, como o filme Assim Caminha a Humanidade foi lançado em 56, ele foi indicado novamente ao Oscar póstumamente. Então ele seria um fenômeno que talvez, o único caso do cinema americano, onde um ator, depois de morto, os filmes foram lançados e ele foi indicado 2 vezes ao Oscar. Isso mostra vamos dizer assim, a repercussão da imagem que ele deixou, né? Que é uma coisa curiosa. E depois ele se transformou também num ícone um símbolo, né? Um símbolo da rebeldia juvenil, né? E a partir daí, o americano tem muito isso, né? A indústria cultural americana trabalha muito com os ícones, né? Eles criam esses mitos. Eu vou até dar um ponto de vista muito pessoal. Como eu tenho uma formação católica, né? E a Igreja Católica ela costuma criar os seus santos e a gente, na igreja, você tem a imagem, aquela... Perfeito. Né? E o americano, ele cria mais ou menos, ele quase que sacraliza os seus mitos. Né? Quando eles morrem, eles praticamente passam a ser assim, idolatrados. Deusa, né? Deusa. Você vê o Elvis Presley, tem até a casa dele em Graceland. Isso.
Que é um turismo lá, né? E o James Dean, onde ele morreu, o inferno, existe um museu, existe todo ano, por ocasião da morte, fazem aquelas assim, procissões, aquela multidão de gente que vai no túmulo dele, que faz todo aquele ritual, né? Então é um caso, e o mito do cara permanece até hoje. Você vê, o ano que vem, ele morreu em 30 de setembro de 1955, em 2025, vai completar 70 anos da morte dele. Então ele, cada vez, vão aumentando seguidores, estudos, livros, filmes, documentários. É um fenômeno, né? Um fenômeno que extrapolou os Estados Unidos. Ele foi praticamente o mundo inteiro, né? Ele veio, foi igual um meteoro, né? Ele veio, brilhou e foi embora. Exatamente. E curiosamente a morte dele foi assim muito extrema, porque ele tinha acabado de fazer o filme Giants, né, Assim Caminha a Humanidade, e ele, no contrato dele, ele não poderia correr, né? Ele tinha, o hobby dele era comprar um carrinho e participar de algumas corridas de Indianápolis e vai por aí afora. E os caras sabiam que ele podia correr risco de se machucar, ter fraturas. Então, estritamente, era proibido dentro do contrato dele fazer qualquer corrida de carro. Assim que ele terminou de fazer o filme Assim Caminha a Humanidade, ele já estava inscrito para uma corrida no dia 1º ou dia 2 de outubro, em Salinas. Aí ele levou o mecânico dele, né, um carro, uma Porsche, e estava indo pela estrada para participar. Então ele estava indo e uma caminhonete vinha na direção contrária. Ele estava, a velocidade dele era absurda. E ele pensou que ele conseguiria, o cara estava dando a entender que ia entrar. Certo. E ele pensou, ele vai esperar para eu passar. Só que os dois, cada um pensou de uma maneira. O cara pensou que ia dar tempo de entrar antes de chegar. Ou o James pensou que dava tempo de ele passar antes do cara chegar. Só que quando ele estava bem próximo, o cara entrou. Era um cruzamento, o carro do James bateu em cheio. Arrebentou todo, porque era um carro feito de fibra. Sim. E então o pescoço, ele quebrou o pescoço, pelo laudo que deram, ele morreu praticamente na hora, né? O carro ficou todo destroçado. Então esse carro depois tem outras histórias. Aí, no dia 30 de setembro, houve essa fatalidade, quer dizer, uma morte inesperada e que, infelizmente, vamos dizer assim, ela interrompeu uma carreira. Ele criou um mito, né? Ele criou um mito, um detalhe, né? Geralmente, quando o cara morre muito jovem, há esses casos do mito, né? Que nós temos o Jim Morrison, tem Jimi Hendrix, Janis Joplin, aí você tem Brian Jones, você tem até na literatura, apesar de ter morrido um pouco mais tarde, o Rimbaud, que escreveu com 17 anos a obra-prima dele, né? E depois largou tudo, foi para a África e morreu com 30 e poucos anos de idade. Então o cara morreu jovem e a partir disso aí teria aquele mito, né? A lenda, né? A lenda. Saíram muitos livros, né, a respeito. Bom, bem lembrado. Então, para ilustrar nossa conversa, Kendi, eu trouxe aqui algumas biografias da minha coleção, né? Eu tenho mais ou menos, acho que umas 40, quase 50. Então eu vou te apresentar aqui. Nós vamos falando dos filmes. Dos filmes, Você prefere falar primeiro da biografia? Não, vamos falar dos filmes, Aqueles que não foram tão importantes. Não, vamos falar dos que saíram em VHS aí. Certo. Não, então o primeiro filme dele, os mais importantes foram 3, né? Que eram o Vidas Amargas, Assim Caminha a Humanidade. o Vidas Amargas.
Bom, tem o Juventude Transviada. Ok. Esse é um VHS que saiu aí pela Warner Bros., né, na época da década de 80. Tá? Esse daqui é o Vidas Amargas, que é do Alessio do Éden, do John Steinbeck, né, baseado. Tá. Aí eu teria agora alguns filmes foram feitos assim, documentários sobre ele, né? Ok, perfeito. Que saíram também em VHS, né? Falando dele e dos filmes, né? O que ele representou da juventude, né? E geração dele. Esse daqui também, né? A história de James Dean, quer dizer, muitas biografias, teve muitos estudiosos, né? A respeito dele, né? Entrevistaram diretores de cinema, entrevistaram os atores coadjuvantes, principais. Exatamente. Muita gente escreveu, quem conviveu com ele, amigos, pessoal da área do cinema, jornalistas, pesquisadores. Então ele é um cara muito, muito biografado nos Estados Unidos. E esse daqui foi um filme falado sobre a vida dele, né? Exatamente. Esse filme aqui, é uma curiosidade, que é o Sem Destino. Isso. Por que eu mostro esse filme? Porque o Dennis Hopper participou de 2 filmes e foi colega dele, contemporâneo. Ele fez o filme o Juventude Transviada, que fazia parte da... Sim, exato. Né? E corria também, né? E o outro que foi o Assim Caminha a Humanidade, ele fazia parte da família lá do Rock. Sim, então o Dennis Hopper depois teve toda uma trajetória na contracultura americana, e aí esse filme é um filme, vamos dizer assim, é um filme simbólico de toda uma contestação que se prolongou até o final da década de 60. Então Dennis Hopper foi um contemporâneo que deu continuidade àquela linha de rebeldia, de contracultura, né? Por isso que eu trouxe isso aí. Inclusive, ele dirigiu esse filme. Foi considerado um filme obrigatório para motociclista, né? Exatamente. Peter Fonda também trabalha nesse filme. Agora, aqui é uma coisa que pouca gente... eu mesmo não conhecia essa coleção. Deixa essa coleção. Saiu essa coleção aqui. Aí você vai explicar. Tá. Isso aí está em VHS, tem que tomar cuidado para não cair. É o seguinte, antes dele fazer esses 3 filmes que foram assim, de grande repercussão no cinema, né, e que o tornaram conhecido, ele trabalhou na televisão durante alguns anos, de 51 até 54, quando fez o primeiro filme de projeção. Então são filmes que são, vamos dizer assim, filmes feitos para a televisão. Aí então eu vou citar aqui os que foram feitos. Tem um que chama-se Baionetas Caladas, que é um soldado na guerra, só que o título em inglês é Fights with Bayonets. Ok, não está aqui. Esse não está. Depois ele fez o Marujo Foi na Onda, que foi em 51. Aí em 52 ele fez A Hora da Vingança, que é o de Line. E ele fez em 53, Atalhos do Destino, Barreiras Vencidas. Esses aqui são alguns filmes de televisão, tem mais esses também. Que são aqui, os Sinos de Cocaine, né? Interessante. Legal. Esse outro aqui também, né? Isso aí foi para a televisão, esses 4 filmes. E aqui o Rio Number One, número 1 da colina, né? Esse daqui é o Harvest. Que esses aí, aqui no Brasil, acho que pouca gente não conhece. Chegou a passar na televisão brasileira. Não... Talvez no YouTube já tenha alguma coisa agora, mas teve uma época que não tinha nem sequer esses aí. Então ele teve uma carreira assim meio, de idade, 24 anos, meio curta, mas eu acho que foi muito intensa, né? Ele fez... Marcou história. Marcou história. E agora mostrando um pouco as biografias. A primeira, vamos dizer assim, uma biografia feita por um brasileiro, um estudo sobre ele. Esse daqui do Antônio Bivar, é isso? Curiosamente, da Brasiliense, curiosamente, assim, ela imita um pouco aquela foto do Che Guevara, né? O jeitão de apresentar. Ele fazia aquela sombra. Isso, aquela sombra, tá? Você tem quase todos os livros? Olha, eu tenho uma boa coleção do James Dean, eu tenho mais de 30 biografias dele.
Que legal. Eu trouxe apenas algumas para... Você vê que até eles colocam a maioria não aparece ele sorrindo, aparece ele como rebelde, né? Esse é um detalhe que ele fazia a questão, porque o cara rebelde, ele não fica sorrindo o tempo todo. E ao você falar assim, eu tenho que imitar o James Dean, nesse sentido de impor uma certa rebeldia, e esse é um traço do James Dean. Aquele cigarrinho no canto da boca, que também o James Dean usava, o óculos. Sim. Aqui também, né? Esse daqui também sai em português? Saiu. Ok, bacana. Esse é da LPM. De Porto Alegre. Esse é uma biografia, né? Esse daqui é em inglês, né? Em inglês. Tá. Esse daqui então em inglês. Bacana. Olha, aí uma pesquisa muito interessante. Para pesquisar uma pessoa que fez basicamente poucos anos de cinema, né? Escrever tudo isso daqui, a pessoa... Mas é que a vida do cara foi muito intensa, né? Teve os relacionamentos amorosos dele, que ele namorou a Piera Angélica, uma atriz italiana, que a família não queria aceitar porque ele não era católico, tem umas historinhas assim meio complexas. E namorou também a Ursula Andress, sueca, né? Que ela estava começando lá em Hollywood. Ele teve uma vida curta, mas intensa, né? Mais intensa, é verdade. O cara fez muita coisa. Aqui é Boulevard of Broken Dreams, né? Então, o Boulevard dos sonhos quebrados, né? Exatamente. Aqui tem mais uma biografia em português que está traduzida já. Ok, muito interessante. E aqui na contracapa aparece uma foto célebre do Assim Caminha a Humanidade. Exatamente. Aqui tem... Essa também está em inglês, né? Mutant Kings, né? O James Dean, né? Assim, bastante interessante também, mais uma foto assim dele preocupado, né? Todos eles fartamente ilustrados também, né? Sim. Esse daqui também, uma outra biografia, tá? Americana. Aqui tem uma foto do carro totalmente destroçado. É verdade, né? Uma foto do carro totalmente dele. Então, aqui também biografia, esse é do Val Holley. E um cara também que foi muito amigo dele, tem isso aqui, né? Está em francês. Tá. Esse daqui, que ator que era amigo dele? O Salminho. O ator mesmo, Salminho, tá? O trio de amigos do James Dean, quer dizer, aquele núcleo que compunha os amigos era ele, Natalie Wood, né? E o Salminho. E, curiosamente, os três morreram de forma trágica, porque o Salminho, ele era um homossexual assumido, fez alguns filmes, e ele morreu assassinado perto do prédio dele, né? Não sei exatamente qual a causa, há 37 anos, e a Natalie Wood estava casada com aquele ator Robert Wagner, acho que, e ela faleceu, estava num barco, parece que ela caiu, morreu afogada, alguma coisa assim, e o James Dean morreu tragicamente num acidente de automóvel. E além deles, ainda teve também o caso do Nick Adams, que depois fez aquela série do Rebelde. O Nick Adams era um dos também que fazia parte daquela gangue do Juventude Transviada. Parece que o Nick Adams, se não me engano, suicidou-se, né? Então tem toda uma série de artistas que... É gozado, parece que a energia seguiu, né? É que eles viviam de uma maneira muito também, de um certo ponto, talvez intempestiva, né? Intempestiva, e não aceitava as mudanças, né? Também, né? Uma coisa bem... Talvez o estilo, eles queriam preservar o estilo deles, que era diferente do estilo que a história estava. Agora, eu diria que o James Dean, para mim, né, foi uma fatalidade mesmo, né? Foi um acidente de carro. Mas o Humphrey Bogart tem uma coisa curiosa, ele diz o seguinte, olha,
O James Dean, ele era um grande ator, mas o fato de ter se transformado em mito, eu acho que é muito mais em função da morte prematura dele. Porque, veja bem, o Marlon Brando começou um pouquinho antes dele, em 53 ele fez o Selvagem da Moto, também tinha toda aquela característica de rebelde, mas o Marlon Brando, com o tempo ele foi superando toda aquela fase, depois ele amadureceu, envelheceu e morreu com 80 e poucos anos. Quer dizer, o que transforma o James Dean nesse mito é exatamente o fato dele ter morrido jovem. Mas não só isso, eu acho que também tem alguns outros fatores, que a personalidade dele, aquilo que ele transmitiu, né? Sim. Então, não é só ter morrido jovem. Aí vamos levar a questão também, como aconteceu com Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. Então esses caras com 27 anos, mas deixaram alguma coisa, deixaram uma obra, quer dizer, eles tinham uma maneira de ver o mundo, uma rebeldia, né? Então isso tudo cria uma empatia, cria uma idolatria, né? Então acho que por isso que ele é um cara que sempre, quando o jovem se encontra nessa fase de transição entre a juventude para chegar à maturidade, né? Ele tem um pouco de conflito existencial. E aí onde o James Dean entra, porque os filmes dele tinham exatamente isso, o conflito existencial. Ele não aceitava aquela autoridade, vamos dizer assim, ou dentro de casa, ou fora, né? Ele estava ainda numa fase de chegar na mudança. E, bruscamente, a vida dele foi, vamos dizer assim, ceifada, né? Aí, morra, como diz aquele ditado, morra jovem e torne-se uma lenda, né? E acho que é o que aconteceu com James Dean, né? Boston, e assim, numa síntese para mim, o seguinte foi o seguinte, tão pouco tempo, mas a intensidade com que esse pouco tempo foi vivida e que foi transmitida é a mesma coisa que tivesse sido ampliada exponencialmente. Né? Essa energia de vibração que contaminou tantos autores a pesquisarem sobre a vida dele, novos fãs, novos seguidores, né? Que mesmo eu e você, que basicamente a gente não tinha nascido quando ele faleceu. Mas a gente acabou sendo observador. Observador. Não nasceu não, mas quando ele morreu já tinha nascido. É verdade. Mas por isso que eu acho que a intensidade disso, né? Pastor, gratidão, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite para esse papo agradável e a gente poder mostrar um pouco a vida de algumas referências, os gênios, artistas, pessoas que moldaram o século XX com o seu comportamento, com a sua maneira de ser, com a sua visão de mundo. Também quero agradecer aqui ao nosso amigo Herbert Young, que está aqui conduzindo essa filmagem. Muito obrigado mais uma vez também e ao público que estivermos assistindo. E com fé em Deus e até a próxima. Perfeito. Internautas, meus agradecimentos a esse fantástico jornalista, Washington Moraes. Nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.